Olá, Irmandade Literária, sejam todos bem-vindos e bem-vindos aqui no meu canal. Para você que está chegando aqui pela primeira vez no meu canal, meu nome é Alexandre Rocha. Eu peço a sua gentileza que você não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Dê um triplo C neste vídeo, curte, compartilha e comente os vídeos aqui embaixo. Se você não é inscrito, que eu tenho você se inscreva. A sua participação aqui no canal vai ajudar muito o canal a crescer. Agradeço com o coração de todos. Vou deixar aqui também no link da descrição desse vídeo o meu Instagram para que você possa me seguir aqui também. Tá certo? Esse vídeo vai ser um vídeo mais curto. Eu vou apenas dizer alguns tópicos. Eu estou começando aqui um projeto, né? Já comecei. Este é o 5º conto de Thomas Mann. Para você que não conhece esse projeto, aqui no meu canal, fiz um vídeo falando sobre todos os contos que eu estou fazendo aqui de Thomas Mann. Esse aqui é o 5º livro, a qual eu vou falar nele aqui agora. Eu vou dar alguns pequenos trechos do que eu achei desse conto. Este conto é o mais curto até agora que eu já li. Bem interessante. Me identifiquei algumas coisas desse conto, outras nem tanto. Eu conheci Thomas Mann através do canal da Tatiana Feltrin. Até agora, neste momento, ela não gostou de algumas coisas deste conto, ela gostou, outras nem tanto. Eu, particularmente, até agora, estou no 5º, eu gostei bastante. Enfim, então, sem mais enrolação, vamos lá, então, falar sobre o 5º conto de Thomas Mann, que se chama Desilusão. Este é o 5º conto de Thomas Mann, Desilusão. Neste conto aqui, Thomas Mann o narrador vai apresentar a história de um homem. Eu vou dar pequenos tópicos aqui desse conto. Eu não vou contar todo, não vou dar um spoiler, que eu acho bem interessante. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar com este conto. Tá. Ele está na faixa ali dos seus 30 a 50 anos. Um homem bem sucedido da vida, mas que ele não conseguiu ir para frente. Ele deixou que o seu passado comprometesse a sua vida. É um homem que até de um certo modo já maduro, vai vivido na vida, mas ele vive dentro de si uma certa amargura. Então, um homem bem sucedido na vida, etc., ele conviveu com pessoas invejosas, com pessoas mentirosas, e na visão dele, essas pessoas elas não foram punidas, essas pessoas elas foram bem-sucedidas na vida. Então ele conviveu com pessoas digamos, de caráter duvidosos, pessoas que fizeram tudo de errado, de maldade, e elas, digamos assim, elas não foram punidas, são pessoas invejosas, gananciosas, e ele se sente amargurado porque essas pessoas seguiram em frente, conseguiram o que ele queria, e na visão dele, essas pessoas tiveram sucesso na vida através da maldade, da sabotagem, enfim. Tem uma parte interessante também aqui que conta que ele foi apaixonado por uma mulher. Aqui identifica uma mulher lindíssima, uma mulher loira. E essa mulher, o que dá a entender é que essa mulher o rejeitou. Né? Então ele ficou ainda pensando, anos depois, ele ainda ficou ainda com aquele momento daquela mulher que ele queria tanto conviver com ela, queria ter esse prazer com ela, e ela... Perdão, um pouquinho de água aqui. Desculpa pela voz, estou um pouco gripado. E ele fica ali se lamentando porque essa mulher o rejeitou. E a mulher, ele coloca bem especificamente os trejeitos, a fisionomia da mulher. Ele também não superou essa rejeição, passados tantos e tantos tempos. Ele começa então a reclamar de tudo. Thomas Mann coloca aqui algumas cidades da Europa que esse personagem está. E ele está num momento, num lugar bem bonito, e fala que ele está no outono, um homem bem vestido. Se vê que é um homem bem sucedido, que se vê que é um homem que conseguiu alguns benefícios na vida, mas por causa de ter um passado de sofrimento, esse homem, ele deixou que esse sofrimento o impedisse de ser ainda uma pessoa melhor na vida. Então conta também que ele, na casa dos pais dele, a casa, na época da sua infância, na sua juventude, a casa pegou fogo,
e a casa foi totalmente destruída, e que aquilo ali o afetou, e que... Então ele conta aquele sofrimento, como aquela casa pegou fogo, o que aconteceu com ele depois disso. São momentos de amargura. Então esse homem ele começa a se, digamos assim, autoflagelar, que tudo está ruim, que nada, que todos estão, tudo tá, dá a impressão que o universo conspira contra ele, que não é bem assim. Fala que ele foi um filho de um pastor. Thomas Mann, ele sempre coloca personagens assim que tem ali uma construção, digamos assim, que pessoas que, que acreditam em Deus, mas estão decepcionados com Deus, né? Então aqui uma pessoa que é uma pessoa bem instruída, muito inteligente, e ele começa a falar que, além disso, que todos os poetas que ele leu, e os escritores, etc, etc, são mentirosos, que as suas histórias são verdadeiras. Então, assim, é uma pessoa que está, assim, no ápice do seu amadurecimento, no ápice de tudo da sua vida, mas não evoluiu. Ela deixou que pessoas e passado e presente comprometessem o seu... Quer dizer, pessoas e passados da sua vida, que momentos tiveram na sua vida, o impedisse de ser uma pessoa melhor e ir em frente financeiramente. Aqui o que dá para entender é uma pessoa, né, que se veste bem, que come em lugares de pessoas de alta sociedade, uma pessoa que está bem diante da sociedade e que não seguir em frente. E aí me faz entender que, no que Thomas Mann fala, o que eu entendi nesse caso, que pessoas com alto amadurecimento, uma vida tão benéfica, teve suas amarguras, como todo mundo teve, mas por causa de uma rejeição de uma mulher, ele parece não conseguiu amar novamente. Por causa dos... leu tantos livros, fez tantas coisas boas, mas tudo é ruim. Aí é que está uma coisa da questão que eu falo, que às vezes a pessoa pode ler torcendo. Eu conheço pessoas que lêem muito mais do que eu, que têm uma biblioteca muito mais vasta do que a minha, que conhece escritores que provavelmente eu nunca ouvi falar, só de nome, que eu não tenho livros aqui, na minha biblioteca, posso dizer assim. Mas as pessoas continuam sendo reacionárias, não evolui, não cresce, a estupidez, a ignorância, continua. É o que dá a entender nesse personagem do Amazon, detalhe pra gente aqui, né? O cara que foi apaixonado por uma mulher, que é uma mulher lindíssima, que ele fala, mas por causa que a mulher o rejeitou, ele deixou de amar, o mundo acabou. Eu particularmente, por exemplo, se uma mulher me rejeita, não me quer, seja por causa da cor, seja por causa da nível social, tá, ela não quer, beleza, beleza, ela segue o caminho dela e eu vou seguir a minha. Assim como ela vai ter outra oportunidade, eu também vou ter. Então, é aquela decisão com a vida, e a pessoa, em vez de chegar a uma certa maturidade, que Thomas Mann fala, apresenta aqui, que mesmo tendo todo o benefício na vida, ela não evoluiu, ela não foi para frente. Em vez dela ir usar todo aquele momento de dificuldade da vida, criar força, coragem para seguir uma nova vida, fez exatamente o contrário. Então aqui, conta num detalhe que está conversando com a pessoa aqui, parece que está numa praça, no local, e começa a se lamentar de todas as dificuldades que teve na vida, de todos os livros que leram, e que tudo é ruim. E uma pessoa, assim, é tão fácil, mas é tão mesmo tão complexo, que Thomas Mann coloca nesse conto que é bem interessante, coloca umas palavras muito bonitas, um jeito mais poético, como se tudo, sei lá, como se tudo tivesse acabado para esse personagem. Eu achei interessante umas coisas aqui que eu dou vontade até de citar mais algumas coisas aqui, mas dá medo aqui de dar um spoiler, sabe? É uma coisa... não dá pra... Eu tentei vontade de ler algumas coisas aqui, mas eu acho que se eu pegar esse finalzinho aqui do livro, eu acho não, eu vou dar um spoiler e eu vou estragar a sua experiência. Eu tô até vendo aqui umas coisas que eu poderia falar ou dizer aqui do livro, mas eu acho que eu vou tirar a sua experiência, né?
É um homem que tem sonhos, é um homem que tem projetos de vida, é um homem que tem uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, de crescer, de evoluir, mas a amargura que esse homem passou e sofreu não deixou ele em frente. Eu tô, assim, tem umas coisas que dá. Se eu, como é um conto bem curto, se eu disser mais alguma coisa aqui, principalmente o final, ali na página 65, que eu achei umas coisas bem interessantes, da maneira que Thomas Mann coloca aqui, eu acho que vai estragar a sua experiência. Desculpa. Leia este conto. Esse aqui é um que eu não vou dar spoiler. Ele diz uma coisa muito clichês, que as pessoas são frias, que as pessoas são egoístas, que as pessoas são mesquinhas, mas tá, bem-vindo ao mundo. Infelizmente, nós vivemos numa distopia, né? A humanidade, nós não vivemos num mundinho de ursinhos carinhosos, etc. Existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Eu acho que o Thomas Mann ele tem uma coisa interessante, que até agora onde eu peguei aqui, é o seu quinto conto, o primeiro livro que eu estou lendo dele, que ele tem uma literatura, pode ser parecer complexa, mas é uma linguagem que bonita de ser lida, com palavras bem escritas, mas ele tem uma coisa de incomodar você, de dizer para você que a vida não é um mar de rosa, ok, todo mundo já sabe disso, mas que ou você aceita o que o sistema te impõe, ou você usa aquilo que você teve experiência de ruim e evolui. Que preconceitos, que rejeições todos nós vamos passar. Que a dor física ou a dor física, não espiritual, a dor emocional, digamos assim, também vamos passar e todas as pessoas passaram. Né? Quem nunca passou por um preconceito e foi rejeitado, né? Um homem foi rejeitado por uma mulher por um homem, por causa da sua cor, por causa do seu nível social, né? E engraçado que, ou porque a pessoa, ela nunca teve a experiência de conversar com você, ela nunca fez questão da sua amizade, depois de ano que você se afastou, essas pessoas, elas querem entrar na sua vida mente, aí eu acho uma coisa interessante, porque assim, se a pessoa decidiu sair da sua vida, ok, ou porque ela foi influenciada, ou eu acho que as pessoas não são influenciadas, elas se deixam influenciar. Ninguém é enganada, elas se deixam se enganar. E ela quer voltar, eu acho que você tem que tomar um certo cuidado com isso. Porque quando as pessoas voltam, eu acredito que as pessoas elas evoluem. E que todos nós cometemos erro. Mas como essa pessoa volta, eu não sei. Ela não volta só para pedir perdão. Ela vem com segundas intenções. Cabe você aprender com essa pessoa. Se você vai deixar ela, você pode perdoá-la, mas cabe você decidir se ela vai entrar na sua vida novamente ou não. Aquelas pessoas que se acham que deve, que você, que ela acha que ela tem um direito de entrar e sair na sua vida quando quer, que ela tem aquele poder de te colocar na vida dele, tirar da vida dela, de achar que ela tem você nas mãos. Eu acho que isso aqui é que Thomas Mann nos coloca bem abrangente, que você vai, no seu convívio você vai ter pessoas manipuladoras, pessoas egoístas, pessoas mesquinhas, pessoas preconceituosas, mas que essas pessoas, vocês não podem dar esse poder para essas pessoas que elas possam dominar você. Você evolui, você cresce, você decide o seu destino, você decide a sua vida. Ao contrário desse personagem que ele apresenta aqui, um homem bem vestido, um homem que tem um poder aquisitivo muito bom, mas que é uma pessoa que realmente deixou que a amargura e o sofrimento o impedisse de evoluir. Ok, ele teve um problema ali, que a sua casa pegou fogo, então imagine que o prejuízo financeiro e emocional foi muito grande, mas evolui. Tomou um pé da muda de uma mulher que você queria que ela te aceitasse, mas ela te aceitou, ela te rejeitou. Tá, quem nunca foi rejeitado tomou um pé da muda, evolui. Que pessoas egoístas, mesquinhas, invejosas,
consegue coisas na vida? Consegue. Eu conheço pessoas que elas têm. O invejoso, ele é o pior de todos, porque muitas vezes o invejoso, ele tem um poder aquisitivo e coisas que a pessoa que ele inveja tem menos do que ele. Mas ele é tão narcisista, ele é tão sociopata, que ele acha no direito de ter o dele e da outra pessoa. Ele não quer que a pessoa tenha o que ele tem, que através do trabalho pode que ele possa conseguir o que a outra pessoa, que a pessoa pode conseguir o mesmo que ele tem, mas através do trabalho. Não, porque ela é gananciosa, porque a avareza, porque o egoísmo é a natureza da pessoa. Aí você vai deixar que essas pessoas dominem você, deixar que essas pessoas te impeçam de você evoluir, né? Ah, é o que eu falo, eu tenho livros aqui, eu tenho uma experiência com meus livros, que a cada dia que eu leio eles, eu sempre estou descobrindo coisas diferentes. Eu, por exemplo, eu sou um leitor que eu não julgo o escritor ou a escritora. Eu não sou aquele tipo de leitor reacionário. Eu não vou ler esse livro desse escritor ou da escritora por causa da sua opção política, religiosa, gênero, enfim. Eu tô preocupado, eu me interesso pela literatura, pelo conteúdo que essa pessoa vai me passar. Primeiro que eu não sou Deus, em mim meio de juiz, né? Numa era que nós estamos de semideuses e canceladores, onde você acha no direito de cancelar uma pessoa. Enfim, eu acho que o que Thomas Mann nos coloca aqui é um ser humano inteligentíssimo, um ser humano entre aspas, em alguns momentos, bem evoluído, um homem bem vestido, um homem bem aceito pela sociedade, um homem que tem uma vida financeira e diante da sociedade muito bom, mas que realmente não evoluiu. A pessoa, ela se deixou que a vida, que o momento dela chegasse nessa situação. E eu acho que, eu vou falar, por exemplo, geralmente o escritor, ele fala muito querendo ou não, ele mostra um pouco, ele não escreve só de uma história, geralmente ele quer contar um pouquinho entre linhas da sua história, da sua vida. Thomas Mann, por exemplo, o grande escritor que foi, uma das suas grandes obras que ele escreveu foi A Montanha Mágica, eu tenho esse livro aqui, é um calhamaço, entendeu? Que é ele e os Buddenbrooks, que é ali a sua obra-prima, etc. Eu não julgo o escritor pela sua vida, o que ele fez, deixou de fazer, porque Thomas Mann, ele era alemão, já até disse aqui nos outros vídeos, ele era alemão, seu pai era alemão e a sua mãe era, quer dizer, a sua mãe era brasileira. Era um homem casado, teve vários filhos, a sua família teve alguns problemas com a sua família, inclusive os Buddenbrooks, tem um pedacinho que está falando da vida dele. Ele foi casado, teve vários filhos, ele deu umas puladas de cerca. Na biografia dele conta de umas coisas que ele fez assim, meio, né? Enfim. Então, assim, eu quero entender que todos ser humanos somos imperfeitos, eu posso falar por mim, somos imperfeitos. Ou tentamos nos adaptar, né? Mas nos adaptar com uma condição. Desde que você não se deixe que as pessoas desrespeitem você por causa da rejeição do momento que você passou na sua vida, que isso dá liberdade às pessoas disserem para você, dá liberdade a você, impor a você o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Tem uma frase bem interessante, né? Não lembro que é assim, se você deixa as pessoas tratar de você da maneira que ela acha que ela deve, da maneira que convém a ela, se você deixar que as pessoas te tratem da maneira que convém a ela, isso vira hábito. Hábito vira rotina. Rotina hábito vira rotina e rotina vira vergonha. Então, existe
uma maneira, você pode, se você não se dá bem com aquelas pessoas, como ele cita aqui, que ele ia pessoas invejosas, ele teve ali problema com as familiares, enfim, em todas no ambiente, então você cria uma maneira diferente que você possa conviver bem com eles e evoluir. Que você também é uma pessoa crítica e aceita, você é crítica, mas você também tem que aprender a ser, se você gosta de criticar, você tem que aceitar também quando é criticado, quando seja com falta de respeito, que a sua vida teve um momento de angústia, de decepção, pegue isso como aprendizado e siga em frente. Você só foi rejeitado de uma maneira que você não gostou, que ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém, ainda mais hoje. Eu lembro de um pai do amigo meu, sou José, pai do Fernando, se você estiver vendo esse vídeo, que Deus tenha um bom lugar. Ele dizia que as pessoas acharam naquela época que o tempo dele era diferente, né? Que as pessoas antigas, não vamos generalizar, que as pessoas não estão interessadas muito mais no caráter da pessoa, na cumplicidade da pessoa, na fidelidade da pessoa, no companheiro da pessoa. Isso é jogado muito para escanteio. Hoje é o que a pessoa financeiramente, de poder, de influência ela tem para mim. Então, é uma troca, digamos assim, meio duvidoso. Acho que vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu acho que, neste conto, minha opinião, eu me identifiquei com algumas coisas nesse conto. Primeiramente, todos nós tivemos uma decepção amorosa na vida, mas seguimos em frente. Aconteceu alguma fatalidade na nossa vida, na nossa família, com nossos amigos, mas seguimos em frente. E que convivemos com pessoas invejosas, eu conheço muitas delas, ainda mais aquelas que se dizem em nome de Deus, pessoas bondosas, eu conheço, essas são as mais perigosas. Mas mas se eu saber se adaptar naquele momento e saber controlar aquela situação, você vai dando a situação. Porque eu falo, os invejosos são os piores. Sim, existem os invejosos, gananciosos, que eles, a visão deles é tudo na paixão de puxar o tapete, como eu falo aqui da fofoca. Por quê? Porque esse é o DNA dela, é a característica dela, é o jeito dela, é isso que ela sabe fazer de melhor. Não tem o que fazer muito. Acho que Thomas Mann, este livro, sinceramente, eu estou me surpreendendo com ele. Eu estou gostando demais. Eu acho que cada vez que eu leio, mais o mundo, a minha mente, ela tem esse boom, uma explosão, uma abertura, sabe? Preconceito, eu vou dar um exemplo meu aqui, eu não quero sair do conteúdo do livro. Eu já passei por um momento de constrangimento dentro de um supermercado. Né? Parece que um negro não pode comprar uma coisa diferente no supermercado de uma pessoa mais, de pessoas que têm um poder aquisitivo melhor. Eu já passei por isso. Mas eu aceitei, concordei de passar por situações e fiquei calado todo o tempo que, certo momento da sua vida, que você disse, não, basta. Isso eu não aceito mais. Então, eu me manifestei de acordo com a lei e me pontuei. Porque se eu acabei de dizer, se você deixa que as pessoas te tratem da maneira que ela acha que deve te tratar, vira hábito, hábito vira rotina, e rotina vira vergonha. É um ciclo vicioso. Então você bota um basta, você não aceita. Eu acho que isso que Thomas Mann mostra, nos coloca, que você vai passar por atritos, vai passar por dificuldade da vida, mas que você evolui, que não deixe como esse personagem dele, que é um homem, né, super... você vê que é um personagem bem evoluído em certos momentos, de uma mentalidade bem desenvolvida para a sua época, mas deixou que a circunstância da vida o deixasse dessa maneira. Uma coisa que eu acho interessante que o livro em si me ajudou e me ajuda até hoje, que eu acho que, eu já disse isso aqui em alguns nos contos de Thomas Mann, e eu acho que também já citei em alguns contos de Tolstói,
que o silêncio e a observação te dá uma condição de você observar mais as pessoas com quem você convive. Eu acho que interessante mais nesse conto aqui, os contos anteriores também Thomas Mann fez isso, mas eu acho que aqui está um pouco mais abrangente, digamos assim. Ele diz exatamente onde o personagem está. Então ele está ali no... Ai, desculpa, eu estou um pouco gripado. Então ele vai colocar a situação que esse homem está, a roupa que ele se veste, que ele está vestindo, o local bem onde ele está, as pessoas, a sociedade, se ele está ali tomando café, se ele está lendo um jornal, se ele está ali num restaurante, se em qual estação que está. E aí, é claro que o escritor ele faz isso para te colocar dentro da história, mas se você abrir um pouco mais a mente, e você pode, o livro ele pode dar uma informação tão grande que a sua mente ela se expande. O que ele quer dizer isso? A maneira que ele vai te apresentando os personagens, o local e o momento, ele te faz ser mais observador. Ele te faz que você, em algum momento, você possa ficar em silêncio e você possa ter uma visão. E isso tem me ajudado interessante. Nesses livros, por exemplo, depois de ter lido isso aqui, eu comecei a ter um entendimento melhor disso. Que quando você fica um pouco mais em silêncio e você começa a ver tudo que acontece ao seu redor, você começa a ver coisas que você acha até então seria coisa da sua cabeça, mas depois você vê que aquilo ali não era tanto coisa de intuição, digamos assim, era até um sexto sentido, que você estava desconfiado, e aqui, quantas vezes não aconteceu isso na nossa vida, que a maneira que você fica, às vezes você fica um pouco em silêncio e começa a ver mais, escutar mais e falar de menos, automaticamente as pessoas elas vão se mostrar para você quem realmente elas são. Eu tenho uma coisa que eu acho interessante, que de um tempo para cá eu comecei a observar que quando você começa a olhar as pessoas pelo que ela, não só porque ela fala, mas o olhar, eu acho que, na minha opinião, eu acho que os olhos do ser humano, das pessoas, é a janela da alma. Porque muitas vezes as pessoas, o que ela fala, os olhos digam outras coisas. Eu já observei isso. Muitas vezes, o que a pessoa está dizendo é totalmente daquilo que ela está te olhando, que ela está te observando. Para mim, os olhos é a janela da alma. É ali que você consegue ver coisas e observar bem. Você começa a ver como a pessoa olha, como é que ela anda, como é que ela senta, a postura, a movimentação do corpo dela. É exatamente aqui eu acho que Thomas Mann ele coloca, porque em todos os personagens que ele coloca nesse conto, até nesse quinto conto com os anteriores, ele coloca muito bem isso. Como é cada personagem, em qual sociedade ele está, em que tempo que ele está, em que estação que ele está, a roupa que ele está, as pessoas que ele está, o momento, o bairro, como é que é aquela casa, como é que ele prédio, como é que era a roupa. Ele detalha muito isso. Repito, é claro que o escritor ele vai ser detalhista na sua história, mas aqui neste caso, ele apresenta todo esse conteúdo, ele te faz você, leitor, ser mais observador, para você também que gosta de ler e escrever, ele te ajuda nisso também, porque eu também tenho umas coisas escritas aqui na minha casa. Então, é isso que ele aguça no leitor e para quem quer também se evoluir mais para a área da escrita. É isso, eu acho que se eu colocar mais alguma coisa, eu coloquei só alguns tópicos aqui, eu fiz até uma colinha aqui, porque se eu colocar mais aqui, eu acho que não vou dar mais spoiler, eu acho que não é interessante. Essa parte desse conto, desilusão, ele vai te colocar em xeque a si mesmo, certo? Que tudo nessa vida, que todo momento, toda rejeição, todo preconceito, toda dificuldade que você possa passar na sua vida, com momentos que você vai se decepcionar com pessoas, que pessoas vão te fazer feliz, que pessoas vão te fazer infeliz, que aquela pessoa que você conviveu com ela, algumas coisas foi aprendizado para o bom e para o ruim. O bom que você pode aprender com ela, o ruim é aquilo que você não quer para a sua vida, você não quer aquilo, por exemplo, e deixa aí que pessoas vão entrar e sair da sua vida. E tomar muito cuidado,
que como dia essas pessoas quererem voltar na sua vida e como ela voltar na sua vida. Tudo bem se ela quer pedir perdão, se ela quer criar um novo ciclo na sua entrar na sua vida, querer fazer um novo ciclo, uma nova história na sua vida, mas preste atenção que aí está o detalhe que pessoas invejosas, pessoas mentirosas, elas nunca voltam só para o perdão, sempre tem uma coisa a mais. Então, é você observar a atitude dessas pessoas. Eu concordo com o personagem em alguns momentos desse aqui, que existem pessoas mentirosas, mesquinhas, invejosas, egoístas, egocêntricos, narcisistas. Ok. Mas eu não sou obrigado a seguir o mesmo caminho dela. Eu não vou me deixar que essa amargura, que essa desilusão, é muito clichê dizer isso, né? impeça de fazer as coisas que eu gosto de fazer. E que se eu tive gostei de uma pessoa que me chamou minha atenção e que ela me rejeitou, seja lá o que for, ela tem o direito dela, ela faz o que ela quer da vida dela, ela não é obrigada a ficar comigo, né? Enfim, tudo bem, segue em frente. Se eu perdi um bem, se eu perdi uma casa, se eu perdi um carro, se eu perdi o que for, isso não vai impedir de eu seguir, é um aprendizado. As pessoas não aprendem com a dor. Eu acho que a dor, ela traz sofrimento, tristeza, mas ela pode te trazer um momento de alegria. Como assim? Você pode aprender com aquele momento de tristeza e te dar um impulso, uma motivação para você seguir melhor e ser exemplo até para outras pessoas. Dá uma impressão que isso aqui conta até um conto motivacional, mas não é. Você pode pegar esse conto aqui e ele é muito curto. Você pode pegar e dizer assim, nossa, que personagem melancólico, deprimido, ou você pode pegar assim, e que né, e que não evoluiu, e que deixou até o final desse conto também em aberto, mas você pode pegar essa parte dessa melancolia, dessa tristeza, desse personagem, e seguir em frente na sua vida. Eu acho que o mais interessante aqui também que Thomasan mostra, que desde sempre as pessoas algumas pessoas, não vamos generalizar, são preconceituosas, são o que são, né? Elas acham que as pessoas são objetos e que ela dá, que as pessoas servem como manobra de manipulação e que elas têm que sempre dar o dispor dela, que elas sempre têm que dar alguma coisa para elas, que para ela dar uma coisa que uma pessoa quer, ela tem que servir de outra. Enfim, eu não quero me enrolar aqui neste conto. Eu quero que, ao você ler este conto, você vai ver aqui um personagem, né, tem a parte ruim, a parte boa, mas um personagem que realmente ele não evoluiu por um certo momento, deixou que a amargura o impedir de seguir em frente, mas que você pode pegar essa parte, esse conteúdo desse conto e usá-lo para você ir em frente, seguir em frente. E que com as pessoas que você vai conviver na sua vida, que você já conheceu, que futuramente vai conhecer, que você possam ter ali um certo jeito para você, por que esse pouco tempo, saber conviver com aquela pessoa, ter entendeu? Não é uma manobra, é saber se adaptar, digamos assim, com essas pessoas. E não deixar que essas pessoas se influenciem na sua vida, seja na parte emocional, seja na parte física, enfim. Que essas pessoas, que a hora que você encontrar com essas pessoas, você possa pegar isso como experiência de vida. Que vocês não sigam o mesmo caminho que ela. Olha, que conto interessante. Que história boa. De verdade. É um conto tão pequeno, tão curto. Mas sabe quando você se identifica com alguns pedaços dessa história e ela te dá uma referência para que você, vamos seguir em frente? Vamos para frente, vamos para frente. O que é passado, passado, ficou. E quem foi embora, quem se foi, quem quer ficar, fica, quem quer ir embora, vai. E vamos seguir em frente, vamos ser felizes. Vamos evoluir, vamos ir para frente, vamos ser felizes. É isso. É exatamente isso. Olha, que conto interessante. De verdade, eu gostei, sabe? É isso.
Bom, já passou até mais de meia hora que eu estou falando aqui desse conto. Bom, aqui está apresentado o quinto conto de Thomas Mann, Desilusão. De coração, peço que você não tenha oportunidade de ler esse livro, vá, compre esse conto de Thomas Mann, que você vai gostar bastante. Eu estou aqui no quinto conto, tá me fazendo evoluir como ser humano, como homem, de uma maneira grandiosa. Peço por você a gentileza que dê um triplo C neste vídeo, tá? Curte, compartilhe, comente aqui na descrição desse vídeo. Se você não é inscrito neste canal, que você se inscreva. Dê um joinha, gente, um like, porque assim, deixa eu explicar para você. Toda vez que você dê um joinha, o meu conteúdo, o meu canal, ele evolui, ele cresce aqui na plataforma. A sua inscrição, o seu joinha, ajuda o canal a crescer. Então peço a sua gentileza, a sua ajuda, ajude o canal a crescer, compartilhe com as pessoas que gostam de literatura, que gostam de livros, tá? Então, desculpe se você está tão insistente, né? Dê o seu joinha, se inscreva, assim você vai ajudar o canal muito a crescer. E aqui na descrição desse vídeo também vai estar o link do meu Instagram, tá certo? Muitíssimo obrigado, que este vídeo, que este conto possa você ser uma pessoa que você possa ser mais feliz e mais evoluído. Então é isso, muitíssimo obrigado, um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.